Abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 10, versículo 45. Livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45. A Bíblia diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Hoje é o dia da Bíblia. Estamos em dezembro. Aproxima-se uma festa cristã que é chamada Natal. Olhar para esses dois fatos e dá para ligá-los. As Escrituras mostram que o Natal é uma ideia que nasceu no céu. Dá para você entender isso ou não? As Escrituras mostram que o Natal é uma ideia que nasceu no céu. Não importa quando é o Natal. O Natal que eu estou falando é o nascimento de Jesus Cristo. As discussões são amplas. Nunca alguém poderia pensar que seria em dezembro. Essa é uma época de gelo terrível por ali. Mas não importa para nós quando é. Essa para mim é uma discussão que não tem sentido. Quando? O importante é saber que Natal é uma ideia do céu. Deus decidiu vir ao mundo e nascer numa criança, numa manjedoura, e trazer sinais visíveis do reino de Deus para o mundo que estava em caos, estava perdido, e em Cristo foi achado. E o texto diz que ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. As Escrituras falam sobre isso, e falar das Escrituras para mim é falar que minha história tem a ver com o Natal, porque Cristo veio. A minha história tem a ver com as Escrituras, porque pelas Escrituras eu fui achado. Eu só estou aqui porque um dia as Escrituras chegaram na casa dos meus avós. Eu só estou aqui porque um dia as Escrituras chegou nas mãos de um homem chamado Fernando Rodrigues de Lima, lá no interior, num sítio no sul de Minas. Quando a Bíblia lhe chegou às mãos, começou a minha história em Deus. E cada um de vocês sabe o que eu estou falando, porque tem a ver com a sua história. Naquele sítio, numa fazenda, ou diria num sítio, não, numa fazenda muito grande ali, o padre ia todas as semanas fazer uma missa ali naquele sítio. Fernando Rodrigues de Lima, meu avô, que nasceu em 1902 e faleceu em 1982, aos 80 anos, declarando o Salmo 23, quando ele disse: habitarei na casa do Senhor por longos dias, ele partiu. Ouvindo aquilo, ele chegou um dia ao padre e disse: padre, eu tenho um vazio aqui dentro. Eu gostaria de compreender mais do que o senhor prega. Eu quero ler a Bíblia. E chegava naquelas regiões uma teoria de que havia um grupo chamado os protestantes. Eles eram perigosos. Eles tinham um livro de capa preta. Este livro era satânico. Ninguém deveria lê-lo. Meu avô chegou ao padre e disse: padre, é verdade isso? Ele disse: não, isso é história. O livro que eles usam é o mesmo que nós usamos, que eu uso aqui. Então eu posso ler isso? O senhor consegue arrumar um? E o padre conseguiu, e teve tanta insistência que ele conseguiu um livro. Ele sabia ler. E chegou na mão dele a Bíblia. Foi a primeira Bíblia que chegou na nossa família. Mas alguém
pela insistência dele, conseguiu também uma Bíblia protestante. Aí ele começou a ler as duas Bíblias, mas sozinho. Irmãos, isso causou algo novo. Ele começou a orar ao Deus da Bíblia, ao Deus do Evangelho. E o tempo passou e eles foram mudando de um lugar para o outro, ele lendo a Bíblia e lendo a Bíblia. Mas um dia ele precisou atender um sítio e ele foi a cavalo, era muito longe. E ele ouviu uma música, e a música era: eis os milhões que em trevas estão medonhas. E ele ouvia aquela música. E a música tocou o seu coração, e ele pegou o cavalo e foi naquela direção, mas quando ele chegou, de repente a música parou. Ele ficou inquieto com aquilo, não encontrou casa nenhuma. No outro dia aconteceu a mesma coisa. Ele lendo a Bíblia, ouvia aquela música, quando ele ia fazer alguma coisa no outro sítio, saía correndo e não achava. Como se fosse um milagre da natureza. E um dia ele teve coragem e disse: eu quero orar ao Deus que tem compromisso com esta palavra, que o Senhor me leve onde está essa música. E ele fechou os olhos e bateu no cavalo, e deixou o cavalo solto. O cavalo foi sozinho, a música não estava cantando ainda. E quando começou a música, o hino, o cavalo estava diante da porta. E este homem teve uma experiência com Cristo. E toda a família mudou, e toda a família foi a Cristo. 6 filhos homens, 3 mulheres, todos salvos. E a glória de Deus invadiu. Eu quero dizer uma coisa, eu estou aqui por causa desse livro. De toda a família, eu fui depois o primeiro a me tornar um pastor. Mas eu digo a vocês que é este livro que me mostra o caminho. E as Escrituras, hoje, quando a gente fala mundialmente, hoje é o dia da Bíblia no Brasil, pela Sociedade Bíblica do Brasil. Nunca houve tanta produção de Bíblia. É impressionante. Hoje temos Bíblia de todos os jeitos, de todas as formas, é impressionante a Bíblia. É o maior best-seller de todos os tempos. Por isso é bom sempre lembrar aquela história de Voltaire, que perseguindo a Bíblia, ele resolveu tomar uma decisão na França, com a sociedade que ele havia criado. Ele disse: vamos extirpar para sempre a Bíblia da França e do mundo. E declaro que daqui a 100 anos não haverá nenhum exemplar da Bíblia em toda a França. E este homem morreu. Ao morrer, a enfermeira que o assistiu disse aos médicos: por favor, não me deixem nunca mais assistir à morte de um ateu, por favor, eu não suportaria ver isto 2 vezes na terra. 100 anos depois, a Sociedade Bíblica Francesa estava por ali precisando de um lugar para colocar as Bíblias. E tiveram que comprar um terreno e comprar casa, e tinha uma casa à venda e ninguém sabia que era a casa de Voltaire. E foi comprado pela Sociedade Bíblica Francesa e virou depósito de Bíblia, até no banheiro tinha Bíblia para todo lado. 100 anos depois, foi como se o Espírito Santo dissesse: vamos dar uma risada no homem que disse que daqui a 100 anos não haverá um único exemplar da Bíblia na França. Mal sabia ele que o seu palácio virou depósito de Bíblia da Sociedade Bíblica Francesa, 100 anos depois. Que livro glorioso é este! Que seriedade é este livro que marca a história e marca a vida e traz uma mensagem sobre o Natal.
E eu quero olhar para esse livro e dizer: o que você fala do Natal? E ele me diz uma coisa só: o Natal é uma ideia que nasceu no céu. Sabe por quê? Porque a autenticação das Escrituras é esta: 3 testemunhos tremendos sobre a vinda de Cristo, que eu poderia refletir aqui agora. O primeiro deles, eu poderia dizer que ele veio para resgatar a muitos. Sabe por que tem que haver Natal? Porque ele veio chamar pecadores. Sabe por que tem Natal? Porque ele veio para dar vista aos cegos. Sabe por que tem que ter Natal? Porque ele veio para levar homens e mulheres a tomar decisões dos seus caminhos e a ampliar o seu caminho de decisão. Sabe por que tem Natal? Porque ele veio salvar você da condenação do pecado. Sabe por que tem que ter Natal? Porque ele veio para te dar vida eterna. Esses são os testemunhos das Escrituras. Isso é a verdadeira realidade que encaixa em nossa vida. São razões porque o Natal nasceu e é uma ideia do céu, é uma ideia de Deus, e a Bíblia é o testemunho do Natal. A Bíblia é o testemunho da razão porque Cristo veio ao mundo. Por que houve Natal? Porque o Natal de Belém trouxe o príncipe da paz. Porque Deus trouxe através deste menino esperança para o mundo sem esperança, vida para o mundo sem vida. E a grande questão é: possível viver sem esperança? Eu vi a história de uma mulher com um filho no colo que havia acabado de falecer, e ela olhou e disse: como é possível alguém viver sem esperança? Embora tenha filósofos como um famoso chamado Feuerbach, que em 1841 disse: não foi Deus que criou o homem, foi o homem que criou Deus por causa das suas necessidades. E aí alguém pergunta: será que o homem criou Deus por causa das suas necessidades, ou ele tem as suas necessidades porque ele abandonou Deus? A fé cristã diz o contrário. Diz: o homem está cheio de necessidade porque ele esqueceu de Deus. O Natal foi o encontro das necessidades do coração humano. Vem a vida de Deus, vem a vida de Cristo. Ele morreu pelos pecadores. Por isso, em Marcos 10:45, que você leu, está escrito: o Filho do Homem, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Sabe por que teve que ter Natal? Porque nós estávamos vendidos à escravidão do pecado. Nós estávamos vendidos, alienados de Deus, de um Deus santo. Éramos escravos do diabo, mas a Bíblia diz que ele veio, e a Bíblia diz que ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. E não só isso, ele resgatou você da morte, do pecado, do império do diabo, e ele fez algo mais: ele adotou você na família de Deus. Sabe por que tem que ter Natal? Porque Natal é o único jeito de você fazer parte da família de Deus pelo novo nascimento. Natal é o único jeito de você ser resgatado do pecado. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 4, e eu vou convidar você a ler a Bíblia, porque com a Bíblia aberta, você vê que a Bíblia é o testemunho do verdadeiro sentido e do verdadeiro segredo do Natal. O capítulo 4 de Gálatas, no versículo 4 e 5, você lê o texto que diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E por vós, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus,
Isto é Natal, é saber que Cristo veio para resgatar você do pecado e fazer você filho de Deus, dar-lhe você. Natal é uma ideia do céu. Eu diria para você que, olhando para a Bíblia, eu vejo em Lucas. Vá agora para Lucas. Lucas dá um texto também das Escrituras, que é um testemunho em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, no versículo 31 e 32, você tem a realidade gloriosa desse texto, que mostra que o céu um dia se abriu para nós, e Natal é esta realidade. Capítulo 5 de Lucas, versículo 31, diz assim: respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Sabe qual é o testemunho do Natal aqui? Que Jesus veio para chamar pecadores ao arrependimento. Veja, não é apenas um resgate, não é apenas o fato de que Ele pagou você que estava escravo do pecado. Ele também, além de resgatar você, Ele chama você. Ele chama você ao arrependimento. Ele chama o pecador para uma nova vida. Ele paga, Ele resgata, mas Ele chama. E Ele chama através da Bíblia. Ele chama através da pregação. Ele chama você nesta noite. Ele chama você cada dia pela palavra. Eu estava aqui contando do meu avô, que um dia foi chamado pelas Escrituras. As Escrituras sozinha fez um trabalho de discipulado com ele. Quando a mensagem veio, ele já estava ali. Era uma questão de encontrar o que a Bíblia tinha lhe enchido a alma, a vida e o coração. Meu avô não era um homem de muitas palavras. Antes de ir para Curitiba, no final da década de 70, ele frequentava esta igreja, a escola dominical, porque morava aqui perto. E muitas pessoas me falaram, anos depois, que a presença dele sempre irradiava, porque havia uma Bíblia na sua mão permanentemente. A coisa que eu me lembro da minha infância não era o meu avô falando, mas lendo a Bíblia, lendo a Bíblia. Ele vivia com a Bíblia na mão. A vez que ele mais conversou comigo foi um dia que eu disse a ele, eu disse: avô, fala para mim sobre o Apocalipse. Ele disse: você tem muito tempo? Eu sentei, eu não sei quantas horas, mas ele falou de um versículo até o último de cor. E ele ia falando e explicando, e nós ficamos várias horas. Ele sabia de cor o Apocalipse. Eu fico pensando que quando a gente lê isso, a gente lê arrependimento, a gente leva você, as Escrituras é um chamado para dentro de Deus, é um chamado permanente, e Lucas está dizendo isso. Ele está chamando eu e você para as Escrituras. Natal é você compreender que Cristo veio para nos chamar ao arrependimento. Arrependimento é você mudar de rumo. Arrependimento é você voltar para outro rumo. Arrependimento significa que você não quer continuar com a cabeça dura. Você sabe que o gesto dos sinais para as pessoas com deficiência auditiva, para arrependimento, eles fecham a mão e batem assim na cabeça. Eu disse a eles: eu gosto desse gesto, como se dissesse: deixa de ser cabeça dura, abra a cabeça, se arrependa. Você tem que ir a Deus de forma gloriosa e permanente. Arrependei-vos. Essa foi a mensagem de João Batista, essa é a mensagem da igreja, e essa é a mensagem que tem se perdido. Eu não ouço muito falar em arrependimento. E arrependimento é um modo de viver. Arrepender é saber que eu não estou no caminho, mas Deus me coloca no caminho. Arrepender é dizer não ao meu caminho para dizer sim ao caminho de Deus.
Arrepender é você dizer que você não vai se contentar e acrescentar conceitos religiosos, mas você está sendo chamado permanentemente à mudança de vida. Arrepender é uma conversão permanente. Arrependimento é a grande mensagem do Natal. Arrependei-vos, porque o reino vem. A mensagem de João Batista é esta: arrependei-vos, porque o Natal está chegando. Arrependei-vos, porque o Natal chegou. Arrependei-vos, porque Ele está vindo. Arrependei-vos, porque o Cordeiro de Deus está às portas. O reino chegou. Eu diria a vocês que o testemunho das Escrituras também eu encontro em João, capítulo 9. Continua nos Evangelhos. Capítulo 9, versículo 39. Jesus tem uma palavra a cada um de nós. Esse é um testemunho das Escrituras. Acharam? João 9, 39. Diz o texto: prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Se as pessoas não verem do ponto de vista de Cristo, vão ficar cegas. Cristo é este paradigma que muda: ou você vai ver, ou você vai ficar cego de vez. É através dos olhos de Cristo que Ele nos chama a dar vista aos cegos. E essa cegueira espiritual, só Cristo pode nos libertar. Religião não tira você da cegueira espiritual. Religião pode fazer você ficar mais cego ainda. E a pessoa pode pensar que está com Cristo e tem conceitos cristãos, mas sem arrependimento, sem o toque do Espírito, sem o toque de Deus. Nós temos que ter os olhos desvendados para ver. Aquele toque que eu contei da história do meu avô, que pelas Escrituras e por Cristo, ele teve os olhos abertos para olhar a Cristo, para contemplar a Cristo, e assim foi chegando o Evangelho em toda a família. E vocês têm história que um dia a luz veio e a sua cegueira caiu, e você diz: eu não consigo entender como alguém consegue viver sem Cristo, como alguém consegue viver sem esperança, está tão claro. Mas Jesus veio para dar vista aos cegos espirituais, aos cegos moralmente cegos. Diz o texto que Ele não apenas veio resgatar, não veio apenas para chamar, mas Ele veio também para abrir os olhos, para que a gente possa ver luz, andar nessa luz. Porque o nosso problema não é apenas escravidão, precisando de resgate. O problema não é apenas que estamos perdidos, precisamos de ser chamados. Nosso problema maior é que nós temos uma cegueira moral, uma cegueira espiritual, e nós precisamos do dom da visão celestial. Nós somos cegos, cegos para verdades espirituais, cegos para as verdades de Deus. E quando a gente está cego, a gente não consegue contemplar a riqueza. Nós não contemplamos contemplar a verdadeira riqueza. Gente, a cegueira tem atordoado pessoas, e pessoas não se comprometem mais com a igreja, com o reino de Deus, com a missão, com o projeto do evangelismo, porque estão cegas. Jesus diz que uma das características da igreja de Laodiceia, a igreja que precede a volta de Cristo, é cegueira. Não consegue ver nem a ausência de Cristo. E Jesus diz assim: vocês têm que comprar colírio para ungir teus olhos, para que vejas. Jesus começa falando em cegueira, e na sua mensagem do Apocalipse continua falando em cegueira, e continua dizendo que se há algo que nós precisamos é ser libertos de toda a cegueira, daquilo que está atrapalhando a gente ver. Irmãos, ao terminar este ano, falar em Natal para vocês, Escrituras, é dizer: Senhor, abre meus olhos para ver as coisas do teu jeito, do teu ponto de vista. Senhor, cura a minha visão espiritual, cura a minha visão moral, cura, Senhor, a minha visão de compromisso, cura, Senhor, a minha visão. Ele disse: eu vim para abrir os olhos das pessoas, para que eles possam ver. Todos nós precisamos de permanente cura na nossa visão espiritual. Coloque colírio de Deus. Gente, muitas vezes nós somos cegos para algumas realidades espirituais. Precisamos ter luz em todas as áreas.
É por isso que Cristo veio. Para os que não estão vendo, vejam. Este é o significado do Natal. Natal é ver, porque a luz chegou. Mas Cristo veio gerar também um posicionamento. Jesus veio para dizer a eu e você que nós precisamos tomar posição de forma gloriosa. Esse é o verdadeiro sentido da vida, na sua soberania, na sua glória, na sua graça. Olha João capítulo 1, no versículo 29, quando no dia seguinte, 1:29 de João, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe o que é Natal? Natal significa que ele veio para salvar da condenação. João capítulo 3, versículo 17 e 18. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do Filho do unigênito, no nome do unigênito Filho de Deus. Gente, esse texto é sublime. E o versículo 19 também vale a pena. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O texto está dizendo que ele veio para salvar da condenação do pecado. O texto está dizendo que ele veio para salvar-nos de toda a condenação da ira. O texto diz que Deus nos salva de nós mesmos, da morte, do pecado. Deus está por nós para nos salvar. Aquele que nele crê não será condenado. E quando você está em João 3, você vai ver o 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Natal significa que ele veio para nos dar vida eterna. Natal tem a ver com vida eterna. Veja que a Bíblia deu aí pelo menos 5 pontos básicos, testemunhos de o que significa o Natal, que Natal é uma ideia do céu. Ele precisa vir ao mundo e vai nascer, e vai haver Natal, porque o mundo precisa de vida eterna. Eu preciso de vida eterna. Natal significa que eu recebo a vida eterna porque ele veio. Jesus Cristo é a base do verdadeiro Natal. É por isso que eu vou dizer: como pode alguém viver sem esperança? Sem esperança, como é possível você viver as adversidades da vida? Como é possível a gente ver tanto sofrimento e dor no mundo se você não tem esperança e não vê as coisas do ponto de vista do céu? Natal significa que a vida eterna me dá uma nova leitura de toda a realidade da vida. Nós recebemos vida eterna. Eu quero terminar, portanto, hoje falando disso que eu tentei ligar. As Escrituras me falam que Natal é uma ideia do céu. Eu quero fechar isto para dizer a vocês que o ano está terminando. Eu quero convidar vocês a terem uma vida que realmente creia em Jesus Cristo, e que você receba uma vida realmente em Deus, de tal forma que você possa engrandecer a Deus no seu modo de viver, que você possa viver dentro da graça doadora de vida e receba todo o dom perfeito de Deus. É assim que você deve terminar este ano. É um jeito e um modo de vida que todos vocês que estão me ouvindo precisam responder diante de Deus. Como você vai encarar a vida ao chamado de Deus? Como você vai viver isso? Como você vai responder com uma peregrinação espiritual, ser um peregrino rumo a Cristo, rumo ao reino de Deus e crescendo na intimidade com Deus cada dia? Este é o único jeito do Evangelho. Viver este Evangelho abraçando o dom perfeito de Deus, Cristo. Há um caminho para você, responda a isso.
Gostaria de terminar orando por você, por qualquer preocupação que você possa ter. Sim, mas eu gostaria, acima de tudo, de convidá-lo para ter um ano novo abençoado em Deus. Você que não tem se firmado ainda no reino de Deus, não é membro da igreja para valer, numa pregnação de comunhão junto. Eu quero convidar você a começar 2014 como candidato sério a isto. Haverá uma classe para você, para ser treinado no andar em Deus. Quero convidar você que está querendo algo novo de Deus, e Deus chama você para uma profundidade nele, para rapidamente procurar os pastores e se ligar ao grupo familiar. Se não existir, que se crie outros. E que você busque o jeito de aprofundar-se em Deus. Quero desafiar você às Escrituras, a este Deus que quer isso para você, para que o ano novo você comece com um novo compromisso com a escola dominical, para mergulhar na palavra, ler a palavra e aprofundar na palavra. Nós queremos estudar a Bíblia aqui. Estamos convidando você. Muitas classes surgirão. Eu quero convidar você para colocar sua fé em Jesus como Senhor e Salvador, receber vida eterna, e ser esta a maior verdade e a maior riqueza de sua vida, e fazer disso o foco central da sua vida, sem cegueira espiritual. Eu quero convidar você em 2014 a olhar para lá, saindo daqui nesta noite, comprometendo-se a uma vida de maior intimidade com Deus, porque só isso vale a pena e valerá a pena daqui a 100 anos. Você está preocupado demais com coisas que daqui a 100 anos não tem nenhum valor, não terá nenhum valor, e será esquecido para sempre. Mas a sua vida com Deus, intimidade com Deus, isso terá valiosa realidade daqui a 100 ou daqui a bilhões de anos. Eu quero convidar você a sair daqui hoje comprometendo ao maior compromisso de evangelização, de fazer de 2014 um ano em que você vai levar vidas a Cristo, em que Deus vai usar você, seu corpo, sua mente, sua vida, para conduzir outros a Cristo. E você diz: como isso vai ser? Eu vou dizer: o Espírito Santo virá sobre você, vai te ensinar a fazer isso, você vai ser treinado para isso, vai buscar treino sobre isso na igreja, mas você vai começar orando por 5 pessoas que você quer vê-las na igreja, comprometidas até o final com o reino de Deus, orar diariamente por elas, e você sabe que Deus vai atingi-las. A Bíblia diz que um dia André ouviu falar de Jesus e levou Pedro a Jesus. É uma operação, André. Você vai orar por pessoas, porque se você não fizer isso, porque o Evangelho não é valor em sua vida. Só é valor algo na sua vida quando você tem comportamentos naquela direção. Eu li algo sobre valor recentemente, me chamou muita atenção. Alguém disse: quando você tem uma opinião sobre uma coisa, mas quando você tem valor, isso gera comportamento. Por exemplo, meu pai valoriza muito a educação. Tá bom, quanto que o seu pai investe em você em educação? Não, ele não investe nada, ele só incentiva a gente a estudar. Não, isso não é valor, isso é opinião, isso é ideia. O pai que tem isso valor, ele faz a prioridade da sua vida levar seus filhos a ter o melhor possível. Isso é valor. A igreja é um valor da minha vida. Quantas vezes você vai para a igreja? 2 vezes por ano, no Natal, na passagem do ano. Isso não é valor? Eu valorizo muito a Bíblia. Quando você lê a Bíblia? Isso não é valor, isso é piada, isso é hipocrisia. Tenha coragem de olhar no espelho e dizer: eu estou vendo um hipócrita na igreja, ele está aqui em casa. Quando é valor, você busca, gera comportamento. Eu valorizo muito que tem que levar pessoas a Cristo. Tem gente que é capaz de dizer assim: na igreja ninguém evangeliza, e você?
Quando é valor, quando o reino de Deus está envolvido, quando a vida eterna está envolvido, você tem comportamento. Não adianta você, eu valorizo muito a oração. Se você não ora, você é um hipócrita. Vou repetir, o que é valor, gera comportamento. Tem gente que valoriza a geladeira. Pode ver como está cheia. Aí ele diz que valoriza o reino de Deus, e veja como está vazio. Gente, vamos descobrir. Eu quero convidar você a um ano novo. Veja, vocês sentiram o puxão de orelha? Pastoral. Mas é fundamental que você diga: Senhor, eu quero ser uma bênção para levar outros a Cristo. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não posso, mas o Senhor pode. Usa. Amém? Vocês nem falaram amém. Feche os seus olhos. Pai, pelo poder do nome de Cristo, toca o teu povo nesta noite. Dá-nos o verdadeiro sentido das Escrituras. Dá-nos uma vida de compromisso para um próximo ano. Derrama sobre esta igreja um avivamento sério e firme na palavra. Um culto e células, grupos familiares, homens e mulheres, cheios do Espírito Santo, apaixonados pela palavra, um novo tempo. Coloca o teu manto, Senhor, sobre esta igreja. O manto que o Senhor deu a esta igreja quando ela nasceu. O manto de evangelismo, o manto de oração, o manto de adoração, o manto de busca de avivamento. Ó Senhor, estende a tua mão, e este seja o melhor tempo, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo. E quem crê e recebe diz...